Recebemos no 360 Catarina Martins, cabeça de lista do Bloco de Esquerda às Europeias. Muito boa noite, obrigada por estar connosco. A sondagem da Católica para a RTP dá ao Bloco de Esquerda atrás do LIVRE nas intenções de voto para eventuais eleições legislativas. O que é que se passa com o Bloco de Esquerda, Catarina Martins? Eu não comento sondagens, não comento a sondagem que há dias nos dava nas europeias quase 9% e não vou comentar essa. Acho que não é o meu papel, acho que temos sondagens muito diferentes e o que temos de fazer é disputar as ideias, fazer alianças para conseguir as mudanças que achamos importantes pelo país. Mas admite que o Bloco de Esquerda tem agora mais concorrência com o LIVRE? Eu acho que são eleitorados completamente diferentes, ou seja, o espaço dos Verdes é um outro espaço, o PAN também teve 4 deputados e um eurodeputado, há um espaço que é diferente do Bloco. Eu devo dizer, aliás, que me preocupa o espaço dos Verdes do ponto de vista europeu, mas por outras razões que não têm a ver com o espaço em Portugal. É, por exemplo, por ver como os Verdes em vários países da Europa e mesmo na União Europeia tiveram uma estratégia de aliança com a direita tradicional e mesmo com os liberais, e com essa aliança acabaram por fazer com que a extrema-direita ganhasse mais força, como se vê agora com as alianças que o PPE está a fazer. E acha que é aí também que está uma das diferenças entre Bloco e LIVRE ou até PAN? Não, o que eu acho é que é preciso ser consciente. Veja bem, nós estamos neste momento a assistir a um genocídio em Gaza. E o governo alemão é formado por sociais-democratas, da família do Partido Socialista, por liberais e por verdes, e está a mandar armas para Netanyahu. E isto é, julgo eu, gravíssimo e precisava de uma denúncia forte que não estamos a ver. E a clareza é muito importante em Portugal, porque Portugal deve ter uma postura clara de defesa do direito internacional contra crimes de guerra pelos direitos humanos, mas é também importante pela forma como nós vemos a União Europeia. Nós não podemos aceitar que a União Europeia tenha esta posição cínica de achar que está tudo bem com Gaza, não impor sanções a Israel. E, enfim, é preciso denunciar muito claramente os governos que têm esta posição e que são cúmplices do massacre que está a acontecer. E o Bloco de Esquerda e a esquerda na Europa, a família europeia do Bloco de Esquerda, vão ter essa força depois destas eleições? Veremos o que é que dizem as eleições. Há uma coisa que eu sei. Há uma força que consistentemente tem defendido o direito internacional e tem defendido soluções para a paz, que consistentemente tem defendido uma agenda ambiental e climática, que consistentemente defende os direitos das mulheres, o direito das minorias, e isso, como vai ser importante na Europa, quem tenha a coragem de defender os direitos das mulheres também neste período. E essa força é uma força com que o Bloco se articula, que é uma força de esquerda, é uma força que é ambientalista, e que percebe que na União Europeia ou temos um projeto comum, coletivo, de comunidade para as grandes missões deste tempo, ou estaremos a dar mais espaço à política do ódio. Mas as sondagens, não só as sondagens em Portugal, indicam uma grande mudança naquele que será o Parlamento Europeu depois destas eleições europeias, com mais força precisamente para a extrema-direita. Onde é que a esquerda está a falhar para que a extrema-direita ganhe tanta força? Eu acho que a esquerda tem de apresentar um projeto claro e é isso que deve fazer. A extrema-direita cresce por várias razões. A extrema-direita cresce porque, enfim, é altamente financiada e sabemos que o seu financiamento tem origem tanto, enfim, na direita de Vladimir Putin e nos seus canais de financiamento, como também tem ligações com Trump, tem relações, aliás, com grupos religiosos que não se tinham envolvido e que agora se envolvem, com legendas, aliás, muito agressivas contra o direito das mulheres e das minorias. Usa também o espaço de cavalgar os problemas que não estão resolvidos na nossa sociedade, do racismo ao machismo, para criar indignação, e com essa indignação consegue uma enorme audiência. Isso faz-se assim tanto pelos algoritmos das redes sociais, mas também acontece na comunicação social tradicional, que lhes dá imenso espaço. E, portanto, há aqui uma novidade, com esse espaço que é ganho. É um espaço que não traz nada de construção de alternativas e é um espaço que convive muito bem com uma desigualdade. Mas como é que a esquerda, que sempre foi de lutas, não consegue combater essa extrema-direita? E porquê é que não consegue? Está a combatê-la? Há um fenómeno novo. Mas continuam a crescer, quer nas eleições, quer em sondagens. Eu não quero ter dinheiro internacional contra a democracia para crescer, mas quero ser capaz de mobilizar pessoas. E quando eu vejo, por exemplo, mulheres em países europeus em que se ataca tanto os direitos das mulheres, a organizarem-se para garantirem, por exemplo, o direito ao aborto seguro e a serem solidárias nos países de umas para as outras, eu sei que há maiorias sociais que fazem
podem crescer. E é essas maiorias sociais que a esquerda tem de disputar do ponto de vista institucional e do ponto de vista político mais geral, e acho que esse trabalho está a ser feito. Aliás, as sondagens a nível europeu também dizem que o grupo da esquerda europeia pode crescer. Hoje, Ursula von der Leyen disse que a Europa precisa de um escudo de defesa aéreo e de melhorar a indústria da defesa. Qual é que é a sua posição sobre este assunto? Acho extraordinário a forma como se agora faz-se de conta que a União Europeia não investe em defesa. A União Europeia investe em defesa 5 vezes mais do que a Rússia. A União Europeia tem um gasto em percentagem do PIB em defesa comparável ao dos Estados Unidos. A União Europeia tem uma potência nuclear. A União Europeia tem exércitos muito fortes. Portanto, agora fazemos de conta que a União Europeia está em defesa. Não é verdade. O que está a acontecer é uma outra coisa. Existe um projeto, e é um projeto de uma indústria de armamento muito forte na União Europeia, de desviar dinheiro da coesão, ou seja, dos fundos que têm a ver com a nossa capacidade no território, nas infraestruturas, na saúde, na educação, desviar esse dinheiro para a indústria de armamento, nomeadamente a indústria de armamento alemã e não só, que, por sinal, está a armar Netanyahu, que está a fazer um massacre em Gaza. Para beneficiar apenas alguns países, é por isso que este discurso se faz agora? Até porque nós precisamos de um discurso de investimento, sim, mas onde ele não tem existido na Europa. Não tem existido investimento na Europa noutras áreas que são fundamentais. Mas sim, se os Estados Unidos deixarem de apoiar a Ucrânia, como sabemos que poderá acontecer se Donald Trump vencer as próximas eleições, o que é que a Europa faz? Repare, a Europa deve ter uma autonomia. Isso é o que nós temos defendido, aliás. Que a Europa deve ter uma autonomia estratégica em vez de fazer os investimentos que os Estados Unidos decidem que a Europa deve fazer. Que isso é que é absurdo. Mas não tem a capacidade de apoiar a Ucrânia que tem agora, claro que tem, com os Estados Unidos. A União Europeia tem a capacidade, sim. É preciso não acreditarmos em toda a propaganda que vem de Donald Trump. Não nos fica bem. A Europa pode muito mais e a Europa tem muita capacidade. Dito isto, apoiar a Ucrânia é importante, mas é importante ter uma estratégia, claramente, para obrigar Putin a retirar as suas tropas da Ucrânia. E essa tem de ser uma estratégia também com uma diplomacia forte em que a União Europeia se deve empenhar. Encabeçada pela União Europeia, tem essa força a União Europeia para impor A União Europeia é um dos espaços económicos mais fortes do mundo. Tem também dos maiores investimentos em defesa do mundo. A União Europeia tem capacidade, se quiser, para ser mediadora de conflitos, deve, aliás, fazê-lo, deve ter uma estratégia para isso e ficar subserviente aos Estados Unidos é um erro absoluto. Lá está, o candidato da esquerda europeia, Walter Bayer, defende a solução diplomática para a guerra, mas, de facto, não temos visto que a Europa tem essa força. Porque é que a Catarina Martins considera que a partir daqui poderá ter? A Europa fez uma coisa muito bem logo no início da guerra. Foi claramente condenar a invasão russa. Aliás, qualquer pessoa que ouviu o discurso de Vladimir Putin quando anuncia a invasão da Ucrânia percebe aquele discurso imperialista de querer voltar a uma Rússia czarista, enfim, extraordinariamente violento. Foi muito importante essa condenação imediata e foi muito importante o apoio à Ucrânia. Foi muito importante a forma como recebeu 8 milhões de refugiados que saíram da Ucrânia e que precisavam de apoio. Ótimo, ainda bem. É preciso apoiar a Ucrânia para se defender? Seguramente, porque as pessoas têm direito a defender-se. Nós não podemos dizer que a Ucrânia tem direito à autodeterminação e depois abandonar. Mas que a União Europeia pode fazer mais e pode constituir-se, pode querer falar de si própria como mediadora, em vez de ficar sempre à espera dos Estados Unidos, eu acho que sim. É uma pena que ainda não o tenha feito. Eu espero que o possa fazer e é para isso que nós lutamos. E que ponto de partida é esse para essa negociação? Bem, em primeiro lugar, é preciso apoiar a Ucrânia para que a negociação seja uma negociação de força e não uma negociação de fraqueza, ou seja, tem que haver claramente a condição da retirada das tropas da Rússia. Mas eu lembro que o presidente Zelensky pôs logo no início da guerra em cima da mesa a possibilidade da neutralidade da Ucrânia como um fator importante para conseguir um caminho da paz. E a União Europeia, se quisesse ser mediadora, tinha aqui uma capacidade extraordinária nesse caminho. Mas passados estes 2 anos, acredita que a posição ainda se mantém? Eu, passado estes 2 anos... Não é voltar atrás? Eu, passado estes 2 anos, acho ainda mais importante que haja uma solução para a Ucrânia e que haja uma solução de paz e que respeite o povo ucraniano e o seu território, até porque, naturalmente, a destruição está a aumentar. A guerra não é uma brincadeira, as pessoas estão a morrer, as infraestruturas estão a ser destruídas, é um país que está a ser destruído e, portanto, precisa de um caminho, claramente. Já estamos a 1 minuto do fim, mas eu queria ainda falar de Gaza, da Palestina. Esta semana tivemos 3 países que, a partir da semana que vem, vão reconhecer a Palestina como um Estado. O Presidente da República disse que ainda não é a altura certa para Portugal o fazer. Concorda com esta decisão? Acho absolutamente lamentáveis estas declarações, acho mesmo. Em 1995, Mário Soares, enquanto Presidente da República, foi a Gaza.
tinha relações com Israel e a Palestina e, enquanto Presidente da República, esteve em Gaza, aliás, para ajudar a que os acordos de Oslo pudessem fazer caminho. Portugal afirmava-se como um mediador que acreditava mesmo na solução de 2 Estados. Passado este tempo, Portugal nem sequer reconhecer a Palestina, porque nós não podemos dizer que queremos 2 Estados quando só reconhecemos um, Israel, é absolutamente lamentável. Portugal já provou que pode mais, que pode melhor no cenário internacional. Mas que diferença fará reconhecer a Palestina como Estado? Bem, em primeiro lugar, como é óbvio, é diferente as relações entre 2 Estados do que considerarmos que o território não tem direito a ser um Estado. Em segundo lugar, fazê-lo neste momento, como estão a fazer outros países europeus, é preciso lembrar que a maioria esmagadora dos países do mundo já reconhecem a Palestina como Estado, a Europa vai tarde, mas mais países europeus estão a fazê-lo. Fazê-lo neste momento é uma forma de demarcação de Netanyahu e da sua política assassina que é fundamental. Catarina Martins, obrigada por ter estado connosco. Obrigada.